consegue capturar esse spread mais high yield que tem aqui no Brasil de uma maneira inteligente. Como é que é o portfólio dos investidores lá fora? Qual a representatividade do crédito dentro de uma carteira, de um fundo multimercado ou de um hedge fund global? Assim, separar as fontes de risco e de retorno é a coisa mais importante que a gente pode fazer como investidor. Tem um problema, talvez a gente como gestores tenha que atuar mais fortemente para aculturar o investidor, para de certa forma a gente do nosso lado poder exercer da melhor forma a nossa função? Eu acho que tem oportunidades para o Brasil muito boas. Eu acho que um pedaço desse vento a favor já está no preço, está entrando aqui, mas eu acho que muito vai depender da qualidade da governança no Brasil. O Brasil, para poder atingir o só depende de nós, ajustar o fiscal, resolver toda essa parte também de segurança, que é um ponto muito relevante dentro do Brasil, não deveria atuar de forma muito forte para buscar uma terceira via mais moderada e alinhada com essa questão fiscal? Olá, seja bem-vindo ao Conexões, podcast que conecta o mercado financeiro e a economia real. Eu sou Arthur Carneiro e eu vou ter a oportunidade de falar com investidores, gestores, empresários e empreendedores, aqueles que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Se conecte com a gente, entenda como as conexões aceleram os investimentos. Hoje eu vou ter um prazer enorme de falar com o Luiz Parreiras, que tem uma história maravilhosa dentro do mercado financeiro. Sua história se confunde com um dos fundos multimercado mais bem reconhecidos, renomados e que melhor performou ao longo do tempo, que é o Verde. Luiz, muito obrigado por vir aqui falar com a gente. É um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado, Arthur. Prazer estar aqui com você. Enfim, longa parceria aí com a casa. Vamos conversar, acho que tem bastante coisa interessante para a gente falar. Luiz, multimercado é de fato uma amplitude enorme de oportunidades de investimento que existem. A gente tem investimentos externos, investimentos locais, commodities, ações, mas uma parte do mercado que para a gente é muito importante, que vários gestores de multimercado não olhavam tanto, e você foi uma das primeiras pessoas a olhar com mais atenção dentro desse mercado tão amplo que o multimercado abrange, é o crédito privado. Como é que foi esse seu primeiro olhar e a entrada do Verde nesse mercado que é bastante importante hoje em dia? Essa história é legal, assim, vem um pouco de olhar para fora, ver o que as pessoas fazem e tentar reproduzir de uma maneira inteligente aqui dentro, né? Historicamente, os fundos multimercado no Brasil nunca fizeram crédito, né? E por que nunca fizeram crédito? Porque a verdade é que o crédito, o mercado de capitais, né, de crédito no Brasil, até, eu diria, uns 10 anos atrás, ele era um mercado 100% high grade, né, então crédito de qualidade mais alta, com spreads muito, muito baixos, né, então prêmio, o excesso de retorno ali que estava sendo pago muito, muito baixo e muito dominado pelos bancos. Então a gente lá na Verde nunca quis muito se envolver nisso, porque a gente fala, cara, o retorno ajustado ao risco não se paga, não paga o risco corporativo que você está correndo, não paga o risco de liquidez que você está correndo, né, porque era uma classe de ativo que praticamente não tinha negociação no secundário, e não tem uma característica que compõe dentro de um portfólio, reduzindo o risco agregado, etc., né? Então, essa foi a nossa visão durante muitos e muitos anos. Aí, mais ou menos em 2007, quando começou a ter todo o problema do subprime nos Estados Unidos, e isso começou a afetar as companhias, a gente começou a olhar o crédito nos Estados Unidos com, enfim, um pouquinho mais de cuidado, né? Entendendo o que era o high grade americano, o que era o high yield americano, qual o tamanho desses mercados, o que estava acontecendo, etc. Os mercados CDS na época eram muito grandes, a gente tinha feito várias apostas em CDS, né, de comprar proteção, etc., coisas que inclusive deram um dinheiro legal em 2008.
E aí teve a grande crise, né, lá em 2008, e os spreads de crédito foram na lua, e a gente começou a se envolver do outro lado, a falar, cara, vamos comprar, você consegue comprar prêmio de risco, né, aposta na melhora do mercado, com um retorno prospectivo excepcional, né? E surfamos isso ali uns dois anos, depois ganhamos um dinheiro ali em 2010, 11, com a crise da Europa, comprado em proteção contra a Itália, Espanha, enfim, vários desses países, né? Comprado em proteção, uma espécie de fazer uma posição short em crédito, né? Quando teve a crise, esses negócios explodiram e tal. Então a gente tinha essa cabeça de operar o crédito com um viés macro, né? Tanto o crédito soberano quanto o crédito corporativo. Mas sempre tentando olhar, cara, onde tem assimetria de risco, etc. Aí, mais ou menos em 2013, né, trazendo aqui, voltando para o Brasil um pouco, até então, até 2013, o Verde sempre foi um fundo que tinha uma cabeça de construção de portfólio com duas partes. Mais ou menos 2/3 do portfólio investido em renda fixa, pré-NTNB, NTNC, que ainda existia na época, esse tipo de coisa, e todas as derivadas disso, e 1/3 em ações, né? Então foi um fundo, a gente, né, do começo do fundo em 97 até 2013, carregou na média 33% do portfólio comprado em ações, surfamos ali o bull market de 2003 a 2010, super bem, enfim. Só que, né, ali, chegando em 2013, 12 para 13, a gente já estava começando a ficar muito pessimista com o cenário macro do Brasil, né? O modelo ali, fim do governo Lula 2, Dilma 1, a gente achava que o modelo econômico estava se esgotando, os preços dos ativos não refletiam essa realidade, ainda era aquele momento Brasil potência, risco redentor voando, Cristo Redentor voando na capa da Economist, esse tipo de coisa. Então, a gente falou, cara, vamos vender esse portfólio de ações e fomos reduzindo gradativamente ali ao longo de 12 e 13, a tal ponto que a gente chegou meio no fim de 13, praticamente zerado de risco de ações, né? Meio se perguntando, cara, o que a gente vai fazer aqui, né? Onde a gente vai alocar um pouco desse capital que, né, não está mais nessa construção de portfólio. E um pouco trazendo da observação, né, que a gente começou a construir lá na crise em 2008, a gente vinha vendo a performance do crédito high yield nos Estados Unidos ser muito boa, né? Outperformando o S&P, quase todos os outros índices, especialmente quando você ajustava pelo risco, né? Foi um super ciclo ali muito bom, assim, de 2008 para 2009 até 2013 foi excelente para crédito high yield. Porque a verdade é que as empresas, assim, alguns bancos quebraram, etc. Teve muito problema no setor de residências lá nos Estados Unidos, mas o resto da economia, o juro colapsou, teve QE, etc. O resto da economia americana ficou super bem. As empresas atravessaram aquela turbulência e ficaram bem, e aí os spreads de crédito passaram a refletir isso e colapsaram e deram um excelente retorno. Então eu comecei a pensar, cara, será que não tem alguma coisa parecida para fazer no Brasil? Será que a gente não consegue capturar esse spread mais high yield que tem aqui no Brasil de uma maneira inteligente, né? E nessa época, né, a gente estava lá dentro do Credit Suisse, né? Era a época de Credit Suisse Hedging Grifo, então o nosso time geria o negócio de asset management lá dentro. E o Credit Suisse tinha um time de estruturação, de investment banking, que fazia muito crédito estruturado com uma série de pessoas. Sérgio Machado, o Lago, que hoje é CFO do Nubank, o Marcelo Ferraz, o Cris Lara, enfim, uma porrada de gente super talentosa, que hoje está espalhada no mercado inteiro, né? E esses caras
originavam e vendiam uma série de estruturas super interessantes. A gente falou, cara, vamos comer, né? Eles estavam lá dentro de casa, enfim, a gente meio encontrava com eles. A gente falou, vamos começar, talvez gastar um pouquinho de tempo aqui olhando, né? Se o retorno ajustado ao risco dessas coisas que esses caras fazem é interessante e talvez valha a pena a gente colocar dentro dos fundos, né? E aí, ali em 2013, 2014, a gente começou a olhar, eu meio sozinho, com uma pessoa que trabalhava comigo ajudando. Vamos olhar os primeiros FDICs, vamos entender o que são as estruturas, quais são as garantias, como que esse negócio funciona, se de fato o risco é bom, se o retorno ajustado a risco é interessante. E aí a gente começou bem devagarinho, né, com uma cabeça de, cara, a gente não pode errar, né, vamos começar a fazer os primeiros investimentos. Então, nossos primeiros investimentos foram estruturas que, cara, a gente já nem, que era FDIC de utilities, né, a gente financiou a CESP, depois várias empresas de saneamento, etc., com colateral de conta de luz e de água super pulverizada de um monte de gente. E ali a gente começou a aprender, cara, como você monitora, como são as garantias, a garantia é boa, não é boa, etc. e tal. E fomos dando, assim, esse foi o nosso primeiro passo no negócio, e fomos construindo um portfólio, primeiro a CDI mais 3, depois CDI mais 4, e aí a gente foi, cara, vamos tentar aprender, e aí vamos construir um portfólio com diversificação, com disciplina de alocação, fazer cheques pequenos né, a gente aloca um pedaço aqui do multimercado, que é pequeno, a gente sabe que não é líquido, mas a gente está sendo pago para correr esse risco da iliquidez, né? Então você faz pequenininho e vai crescendo daí. Aí em 2016, assim, a gente fez a primeira transação que meio mais pessoas do mercado começaram a saber que a gente fazia crédito, né? Que foi a gente ancorou o primeiro FDIC do Nubank aqui no Brasil, né? Transação que a gente negociou, estruturou em 16 e investiu no começo de 17, se eu não me engano. Onde a gente deu dinheiro a CDI mais 4 para o Nubank, com colateral de fatura de cartão de crédito super pulverizada, né? E foi um trabalho super interessante, porque a gente tinha um relacionamento, o Luiz e eu conhecemos o Davi de antes, né? Então ele procurou a gente, quero fazer isso, tal, vocês não querem entrar? Aí a gente ajudou a desenhar, falamos, a gente coloca um cheque para ancorar a emissão, mas a gente quer nesse nível de retorno e tal. Muita gente na época não conhecia o Nubank, ou achava que o Nubank era uma fantasia que ia quebrar, né? Vários analistas que eu conheço falam, isso vai quebrar, vai dar errado e tal. Aí a gente foi lá, fez uma diligência super profunda com os caras para entender como que era o negócio, como que eram os modelos de crédito dele, como que eram os modelos de aprovação de limite, de antifraude, etc. Foi assim, uma aula incrível, né? Eu e algumas pessoas do time ficamos lá mais de um dia no Nubank. Acho que eu aprendi mais sobre crédito e banking e como que você concede as coisas naquele dia do que talvez em qualquer outro momento da minha carreira. E aí quando a gente fez esse deal e ancorou, etc., foi uma transação que veio o resto do mercado e tal, muita gente começou a procurar a gente, batendo nós, vocês fazem crédito, vocês não querem olhar a coisa juntos, vocês não querem, enfim. E aí gerou um pouco o começo, assim, de uma espécie de networking no mercado de crédito que a gente, enfim, tem até hoje e é a nossa grande fonte de originação e de transações. Mas sempre, assim, a gente crescia um pouco todo ano, ia alocando um pouco mais de capital, etc., né? Ali em 2020, eu comecei a formar uma equipe, né? Porque até então eu tocava meio sozinho, com a ajuda do time de equity, ajuda do nosso time de risco, legal, etc. Aí chegou uma hora que ficou numa escala que falou, não, vamos montar um time dedicado com analista, etc., né? E aí eu trouxe o cara que efetivamente toca o dia a dia lá da área hoje, que é o Carlos Reis, né? Que fez carreira no BTG, enfim, aqui
conhece vocês de longuíssima data. O Carlos tinha muita experiência em crédito, trabalhou muito tempo no BTG, com Montesano, né, a turma lá que fazia crédito lá, depois trabalhou com o Urbano na Julius Baer, depois teve uma experiência em comercializadora de energia e, pô, veio para Verde, então o cara que me ajudou a montar, depois a gente montou o time, trouxe a Ju, trouxe o Ariel, trouxe a Carol, e fomos criando um processo, né, e a minha cabeça sempre foi assim, cara, você tem uma classe de ativo que aqui a gente consegue gerar um retorno de CD mais 5, né, acho que na média, ajustado ao risco, a nossa experiência de longo prazo é mais ou menos essa, que compõe bem o portfólio porque ela tem muito menos vol do que todas as outras classes de ativo que a gente investe no fundo multimercado, né? Então a vol típica da bolsa é, sei lá, 15, né? A vol típica da renda fixa é algo tipo 6, 7. Lá fora a vol do S&P típica também é na casa de 15. Então você vai compondo e aí pô, você tem uma classe de ativo que é desenhada para dar lá CD mais 5 com vol 1,5, né? Que é mais ou menos a vol histórica da nossa cota nos últimos 5, 7 anos. Então, putz, quando você põe isso dentro da construção de portfólio, a peça combina super bem, né? O problema é que você tem que gerenciar isso dentro de um passivo, né? De multimercado que tem janela de liquidez curta, etc., num ativo que é, por natureza, menos líquido, né? Embora, ao longo dos últimos 4, 5 anos, a liquidez do mercado secundário de crédito no Brasil explodiu, de uma maneira que eu mesmo não acreditava que fosse acontecer. Mas gerou muito mais liquidez, enfim. Mas essa é um pouco a nossa jornada. Começou a partir da percepção de, cara, tem um asset class que tem retorno ajustado ao risco lá fora super bom. E por que a gente não pode fazer a mesma coisa aqui dentro, se adaptando às idiosincrasias do Brasil, que são inúmeras, né? Mas construindo um processo de investimento com disciplina, com underwriting, etc. E foi isso que a gente fez, assim. Então a gente, num começo muito artesanal e pequeno, lá em 2013, talvez a nossa primeira transação a gente tenha investido, sei lá, 5 milhões de reais. Até hoje, né? Então vai quase 13 anos de jornada aqui. Hoje a gente tem um portfólio entre todas as coisas que a gente faz, deve ter mais ou menos uns 2 bi, um pouco mais de 2 bi de ativos, de crédito, né? Across todos os fundos da Verde. Foi uma jornada, assim, de, cara, muita disciplina, formar o time, criar processos de underwriting mais robustos, criar experiência. E, cara, ao longo do caminho tem os tropeços, tem os erros que são inerentes, né? Não existe, né, quem faz crédito que não erra. Eu acho que a gente erra menos que a média, a gente erra. E tem que sempre aprender, não fazer o mesmo erro, né? Então, eu acho que também teve um pouco essa jornada. E hoje eu acho que a gente tem, assim, no nicho que a gente atua, que é esse nicho de high yield, enfim, a gente acha que tá super bem posicionado. Tem capacidade de ver coisas que os outros não veem, etc., e gerar retornos ajustados ao risco interessantes para os nossos clientes. Luiz, você estudou muito o mercado externo para tirar essa percepção, como você acabou de falar. Como é que é o portfólio dos investidores lá fora? Qual a representatividade do crédito dentro de uma carteira, de um fundo multimercado ou de um hedge fund global? Cara, ótima pergunta, não sei se eu tenho uma ótima resposta para ela. Pensando no cliente final, né? O mundo que a gente viveu de 2008 até 2022 foi um mundo de taxa de juros base zero, né? Então, Estados Unidos, Europa, Japão, né? Taxa de juros base média zero. Então, onde que as pessoas iam conseguir achar yield, né? Era nos mercados de crédito, especialmente aqueles com um pouco mais de spread,
né? Então, quando você olha o mercado de crédito americano, 2008 até algo como 2016, 17, né? Você tinha high grade muito grande, né? Mas com spread médio muito baixo, na média histórica de spread high grade nos Estados Unidos é algo como 130 basis points, né? Se a gente pegar uma média longona, que curiosamente é acima do spread onde está o high grade no Brasil, o que já é uma coisa que eu olho assim meio e me pergunto quem está errado. Spread médio de high yield nos Estados Unidos, também de novo, média bem longa, é algo como 450 basis points, 400 a 450 basis points, né? Então a galera, quando o juro estava zero, o juro de 5 anos estava 1,5%, etc., o cara para ter um retorno lá de 5%, 6% em dólar, ele precisava correr mais risco, né? Então o mercado foi empurrado a crescer as classes de as partes do mercado de crédito que tinham mais risco, né? Então, a gente olha os últimos 10 anos, os mercados que cresceram muito nos Estados Unidos foram os mercados de leveraged loans, né? Então tem uma diferença entre o que o mercado americano chama de high yield e o que ele chama de leveraged loan. Porque, diferente do Brasil, onde o crédito é sempre pós-fixado, via de regra, com exceção do mercado de infra, né? O mercado aqui é sempre CDI+, ou para os mais antigos, percentual do CDI, que era uma excrescência, mas... Então é sempre pós-fixado. Nos Estados Unidos, o mercado historicamente sempre foi pré-fixado, né? Então a companhia emitia um bond, seja high grade ou high yield, pagava 4% ao ano, ou 5% ao ano, e aí você fazia a conta qual era o spread, tirando qual era a taxa da Treasury ou do swap, etc. Então o mercado de high yield sempre foi um mercado pré-fixado. Mais ou menos 2016, 2017, começou a crescer e acelerou muito depois de 22, o mercado que a gente chama de leverage loans, que é o mercado mais high yield, só que pós-fixado também, né? E esse mercado explodiu depois de 22 porque a taxa base começou a subir e as pessoas queriam surfar essa alta do Fed Funds, etc., nos Estados Unidos. Então, os dois mercados ficaram mercados... O leverage loans cresceu tanto que ficou mais ou menos do mesmo tamanho que o mercado de high yield. E nos últimos 5 anos surgiu um terceiro pocket, assim, que cresceu muito nos Estados Unidos, que é o que eles chamam de private credit, né? Que é um termo que eu não gosto muito, mas é basicamente o que a gente aqui no Brasil, no mundo que a gente trafega, chama de crédito estruturado, né? Que é aquele crédito com uma natureza mais bilateral, com uma estrutura de garantias mais customizada, etc., e que, de uma certa maneira, veio para desintermediar os bancos, né? Então, os mercados de high yield e loans acabaram ficando mercados muito sindicalizados, muito mercado de capitais, e o mercado de private credit virou um mercado muito de gestora, meio desintermediando o banco, né? E esse negócio explodiu nos últimos 5, 6 anos, porque as pessoas falaram, dá para ganhar 12% em dólar sem vol. Que é uma falácia, né? Mas esse mercado ficou muito, muito grande e agora até a gente está num momento particularmente interessante porque ele cresceu muito financiando empresas de tecnologia, por exemplo, empresas de software, etc. E agora com esse mundo de AI e tal, tem muita disrupção nesse mercado, então até um tema que a gente está olhando com atenção quais vão ser as consequências. Mas voltando para a sua pergunta, assim, entre high yield, leveraged loans e private credit, deve ter uns 3 tri mais ou menos de ativo voando por aí na carteira dos investidores. Mas no modelo onde o investidor, seja 60-40, ou seja 40-60, ou qualquer coisa desse tipo, o portfólio típico do investidor gringo, ele tem uma componente de crédito bem relevante, porque você não ganhava dinheiro correndo risco de juro base, né, de título soberano.
Enquanto no Brasil, né, por isso que o Brasil, a gente tem que olhar para fora, entender o que está acontecendo e sempre tentar adaptar, porque aqui a gente tem um nível de taxa de juro base completamente diferente, né? Então nem tudo que vale lá fora vale aqui. Primeiro, o mercado é todo pós, não é pré, etc. Segundo, a gente trabalha aqui com nível, vamos nem falar de 15, que é onde a gente está hoje, a gente trabalha com nível médio de taxa de juros de duplo dígito, seja 10, 11 ou 12, qualquer coisa desse tipo, né? Então isso muda como você faz o underwriting, qual tipo de risco você pode correr, qual é o nível de alavancagem que você tolera, qual é o nível de alavancagem que as estruturas podem ter, e por aí vai. E também cria essa dinâmica que o investidor brasileiro médio tem historicamente menos crédito, tem muito CDI só risco de CDI base, né? Eu acho que isso mudou nos últimos anos e a gente pode falar um pouco dessa dinâmica. Eu acho que hoje o pêndulo foi até um pouco para o outro lado e o investidor médio brasileiro, ele basicamente só está correndo risco de crédito agora, ele fugiu completamente dos outros riscos de ações, de até multimercados e qualquer outro tipo de ativo, real estate ou agro, etc. E ele foi só para correr risco de crédito. E eu acho que ele provavelmente está correndo um risco de crédito nos preços errados. Mas essa é uma dinâmica digamos, mais recente aqui dos últimos 3 anos. Mas tem essa questão que o brasileiro, por a nossa taxa base de juros ser muito alta, ele acaba se expondo muito apenas a esse risco, né? E o portfólio dele é subinvestido nas outras classes. Essa dinâmica é bem diferente, como você falou, quase oposta, né? Se os Estados Unidos historicamente tem taxa de juros próxima de zero, a gente historicamente tem taxa de juros acima de 2 dígitos e com um bom espaço. E falando um pouco sobre o spread, uma sensação que eu tive, principalmente durante a época do Covid, que a gente foi para uma taxa básica artificial muito baixa, foi que o spread ele tenta compensar um risco que deveria ser nominal. Então os investidores intrinsecamente têm uma percepção de quanto deveria receber de forma pré-fixada e eles tentam ajustar de alguma maneira o spread para compor aquela percepção de risco. Então quando o CDI está muito baixo, o spread vira uma enormidade e agora que o CDI está 15, talvez o spread esteja errado comparado ao mercado internacional, esteja muito apertado porque esse nominal é suficiente para ocorrer esse risco. Perfeito. Como é que é a sua percepção sobre isso? Não, eu acho que essa ilusão é a ilusão do que a gente chama de all-in yield, né? Qual é o retorno final que você está capturando e você está o que você chama de retorno nominal que o investidor quer. Eu acho que ela é real, as pessoas esquecem dela, né? Mas no fim do dia, você nunca pode esquecer qual é o risco que você está correndo, né? E qual que é o problema? O primeiro problema é quando o juro estava muito baixo, né? E a gente mesmo, cara, a gente é uma casa macro, a gente opera juros, a gente olha isso, pensa nisso o dia inteiro, etc. E quando o juro estava 2, a gente sabia que estava errado. A gente achava que o número certo era tipo 7 ou 8, entendeu? Não era 15. Mas será que o número certo não é 7 ou 8? Agora a gente também está errado. Talvez seja, assim, mas pro país que, cara, o potencial de crescimento é tipo 2, é provável que o nosso juro real razoável seja algo como 4 a 5, né? Então, se põe mais 4 de inflação, é isso, é 8, 9. Uhum. A gente teve uma ilusão lá, enfim, uma fantasia, né? Todo mundo trancado em casa, a gente alucinou. Mas o ponto é, no fim do dia, quando você contrata uma operação de crédito, né? Quando você investe, quando você empresta dinheiro para alguém, que é o que você está fazendo uma operação de crédito, né? Eu acho que você tem que ser remunerado de alguma maneira por aquele risco que você está correndo, né? E o investidor, quando a taxa de juros está muito baixa, ele é subremunerado, né, pelo risco de crédito que ele está correndo. Ao aceitar
que 16% de retorno ou 17% de retorno tá bom, o que ele implicitamente está aceitando? Ele está aceitando que aqueles 1%, né, 1,5%, 100 a 150 basis points de excesso de retorno que ele está recebendo, remunera o risco dele. E a nossa mensagem e a nossa visão em relação a isso é, cara, via de regra não remunera. Especialmente quando você está falando do high grade no Brasil, né? Do mesmo jeito, a hora que o risco de crédito, as taxas de juros caem, e aí o cara fala, pô, mas para ganhar, sei lá, digamos que o juro base estivesse a 8. Falar, por 9 eu não quero correr risco de crédito, cara. Eu quero ganhar 15, então vamos na bolsa. Vamos comprar esse fundo imobiliário aí. Vamos comprar um outro ativo qualquer. Eu quero ganhar 15. E aí tem um pouco essa ilusão do risco e do retorno. Em alguns momentos, assim, a melhor coisa para fazer em crédito na pandemia, a gente fez isso bastante, cara, era dar dinheiro high grade. Pô, a gente deu na pandemia dinheiro para Raia Drogasil, por exemplo. Uma operação que a gente fez em parceria com um banco. Pô, Raia Drogasil. Não é que você estava questionando se o business ia estar vivo na pandemia. Cara, uma pandemia, o cara é uma farmácia, ele vende remédio. A gente deu dinheiro para eles a CD mais 4. Espetacular. Cara, 400 basis points para correr risco Raia Drogasil. Naquele momento. Naquele momento. Né? Não nem entrando no questionamento se o negócio estava melhor ou estava... Cara, era um momento de seca absurda de liquidez, os spreads explodiram, enfim. Então teve oportunidade. Então aquilo ajustado ao risco era a melhor coisa para fazer. Só que o investidor mediano ia falar, cara, mas o CDI tá 2, eu vou ganhar 6, é ruim. E cara, o que importa para mim é o excesso de retorno. É os 4%, são os 400 basis points que eu tava ganhando. A gente investiu a 400, saiu em, cara, 9 meses a 1,5. Uma porrada. Mas, assim, separar as fontes de risco e de retorno é a coisa mais importante que a gente pode fazer como investidor. E é o que a ilusão dos juros altos normalmente faz com que as pessoas errem. Eu acho que hoje em dia tem um problema adicional a esse, que é esse fenômeno do isento, né? Que aí tá trazendo também para a discussão qual que é o seu retorno pre-tax e qual que é o seu retorno post-tax. E aí tem uma frase que a gente fala muito lá na Verde, eu falei publicamente várias vezes, que é o brasileiro prefere prejuízo isento do que retorno tributado, né? Se o cara chega e fala assim, não, o ativo é isento, ele nem ouve o que vem depois. Não sabe qual é o risco, não tem a menor ideia, não, mas é isento, eu tô bonito na foto, né? Todo mundo quer ser inteligente, para não falar outra coisa, que não tá dando dinheiro pro governo. Então criou-se uma distorção que os spreads de crédito dos ativos isentos são completamente errados para o risco que as pessoas estão correndo, né? Mas, enfim. Então, no fim do dia, eu acho que o trabalho que a gente tenta fazer lá é separar, cara, para que eu estou sendo pago? A gente é pago para gerar excesso de retorno sobre o CDI. Esse é meu mandato, né? Tanto no crédito quanto no multimercado como um todo. Então, eu preciso entender muito bem de onde vem esse excesso de retorno e qual é o risco que eu estou correndo para gerar esse excesso de retorno. Então, toda vez que a gente underwrite uma operação lá dentro, a gente pensa muito no retorno, mas o retorno em crédito, ele está dado, né? Ele está estampado na taxa da operação. O risco que é importante, né? A gente pensar, cara, como que eu posso perder dinheiro aqui, né? A gente brinca, eu tenho time de equities e de crédito, né? Então, cara, eu brinco assim, equities é uma arte positiva, cara. Você pensa qual é o upside, o que essa empresa vai fazer de bom, né? Como vai crescer e por aí vai, como eu vou ganhar dinheiro nisso.
crédito é uma arte negativa, cara. O que pode dar errado, como esse cara vai me sacanear, como ele pode roubar minha garantia, como que o business pode sofrer, etc. Então, são mundos meio diferentes e falam, assim, um pessoal, né, crédito às vezes está em Marte e equity está em Vênus. Mas tem que, assim, a gente tem que sempre tentar entender, cara, qual é o risco que eu estou sendo pago para correr, entendeu? No fim do dia. Espetacular. Como é que ficaram os times e as estratégias? Eu sei que primeiro veio o Reis, montando esse time junto com você para olhar dentro do multimercado. Depois vocês começaram a pensar em estratégias dedicadas ao crédito. Como é que está a composição hoje do time do Verde? Então o time é o mesmo, né? A gente, de 2021 até 2025, né? A classe de ativo multimercado sofreu muito com resgates, etc., né? Com essa redução do tamanho da indústria por conta de competição com outras classes de ativo e acho que até por conta um pouco da underperformance que a indústria teve, né? A gente acho até que foi bem no relativo, mas como um todo a indústria de multimercados no Brasil acho que entregou menos do que as pessoas esperavam. E teve muita saída de capital. Então a gente, durante muito tempo, a gente falava, cara, eu não quero trazer capital de cliente porque eu tenho o capital do multimercado para investir e é mais que suficiente para a gente fazer o que a gente quer fazer, né? A gente sempre foi muito atento à disciplina de diversificação, ao tamanho de cheque que a gente fazia, a construção do portfólio, etc. Então, na época que os multimercados estavam grandes, tinham muito capital, a gente tem mais capital do que boas ideias, vamos continuar tocando dessa maneira. No momento que isso começou a mudar, né, e o nosso AUM nos multimercados foi se reduzindo, a gente começou a se provocar internamente, pô, será que não vale a pena a gente, né, trazer capital externo de cliente para investir junto, né? A gente acha que tem uma boa estratégia, um bom processo, um bom track record. Vamos trazer capital de cliente e aí, a partir dessa tese, a gente criou o IP, que é o nosso FDIC, que é um fundo D360, então a gente precisa alinhar um pouco a estrutura do passivo com a estrutura do ativo, porque a gente faz coisas menos líquidas, etc. E aí a gente foi 1 ano e 2 anos, um pouco menos de 2 anos atrás, a gente começou a levantar capital disso para investir par e passo com a nossa estratégia. Mas é o mesmo time, né, liderado pelo Reis, que faz o underwriting, etc. Eu supervisiono esse time no dia a dia. E então a gente faz par e passo, não tem aquela coisa assim, esse deal aqui vai para o multimercado, esse deal aqui vai para o IP. Não, a gente investe proporcionalmente nas mesmas coisas. O que a gente tem em diferenciação é um pouco quando a gente tem uma restrição regulatória, então nos fundos de previdência, por exemplo, da Verde, por questão regulatória, eu só posso investir em operações que são sênior na estrutura de capital. Então, quando a gente está lá fazendo uma cota mezanino, por exemplo, eu não posso alocar nesse fundo, eu aloco na estratégia do multimercado e no IP. Aí eu faço uma sênior lá. Então, a gente consegue brincar de estar em diferentes lugares das estruturas de capital, onde a gente está investindo. Mas, no fim, é o mesmo time, o underwriting é o mesmo, o comitê de crédito, que aprova a transação, o time de risco que monitora, etc., é o mesmo. A gente trabalha todo mundo junto. Assim, e aí a gente aloca conforme o regulatório, etc., permite. Você, na sua resposta, mencionou 2 pontos importantes. Um, que o investidor mudou a cabeça, e isso fez com que houvesse um resgate muito importante dentro dos fundos multimercado. E outra coisa do ajuste do passivo com ativo, que foi o que vocês buscaram dentro do FDIC. A indústria de multimercado talvez não tenha uma dificuldade maior na sua gestão pela necessidade de um prazo mais curto desse passivo. Então, você como investidor, você tem um horizonte de tempo muito maior, geralmente, do que o seu investidor, do que o seu passivo te permite. Isso não é algo que deveria ser readequado de alguma maneira dentro da indústria para permitir que vocês pudessem seguir com a estratégia de uma maneira mais consistente? Deveria.
A resposta simples e transparente é deveria. Vai mudar? Acho que não. O investidor brasileiro, do mais sofisticado ao mais simples, né, ele, por N razões que, enfim, não precisamos entrar, mas por N razões, ele ficou muito, muito viciado na liquidez e muito, muito viciado no que eu chamo de uma supressão de volatilidade. Num disfarçamento, assim, dos riscos, né? Num auto-engano de que porque não tem vol eu não estou correndo risco, né? Que é uma falácia, né? As pessoas estão correndo muito mais risco que elas imaginam. Mas, cara, como não tem vol... E aí, ao longo do tempo, por conta disso, elas foram tentando cortar dos seus portfólios as coisas que tinham alguma vol, né? E os fundos de ações são um caso óbvio, e os multimercados de alguma maneira também. E aí o que esse fenômeno criou no multimercado é uma demanda, uma incapacidade de tolerar a vol, né? O que estimula estratégias muito focadas em curto prazo, muito menos focadas no longo prazo e um certo crowding, né? Tá todo mundo nas mesmas posições sempre, e nunca pouca diferenciação, etc. Acho que isso é um fenômeno que é gerado um pouco pela nossa estrutura de mercado, pelos mecanismos de distribuição que ficaram prevalentes no Brasil, e um pouco pela natureza do nosso investidor, de super curto prazista, de super focado em essa falácia da supressão da vol. Não posso ter vol na carteira, porque não. E a verdade é que, cara, não existe retorno sem risco, né? E a vol é só um reflexo do risco, né? E ela só reflete naquelas classes de ativos que são líquidas, que normalmente são as que nós, multimercados e fundos de ações, transacionamos. A vol em todas as outras coisas, seja nos private equities, venture capitals, real estate, etc., ela está toda disfarçada, né? E no mundo de crédito também, né? Pela liquidez, etc. A vol, ela é nunca diária, ela é sempre, né, o que a gente chama de step function, né? Usar um degrau. Quando o ativo vale 100 e no dia seguinte ele vale 30. E aí, enfim, todo mundo, meu Deus. Então, eu acho que esse fenômeno, no fim, a demanda do investidor que força a indústria a fazer aquilo. Então, você pega gestores que tentam ter produtos de vol bem mais alta, é bem mais limitado o universo de investidor que ele consegue ter. O swing de passivo dele acaba sendo muito pior, porque o cara quer estar com ele na época das vacas gordas e não quer estar na época das vacas magras. Então é muito, né, a capacidade do investidor brasileiro de alongar o horizonte, ela é proporcional à taxa de juro, que é um fenômeno econômico normal, né? Então a taxa de juro ela reflete um pouco, né, a sua taxa de desconto implícita, mas esse fenômeno eu acho que foi muito exacerbado pela estrutura de mercado que se criou aqui nos últimos 10 anos, com a emergência das plataformas e as estruturas de incentivo de distribuição que foram desenhadas e por aí vai, entendeu? Então acho que isso piorou. Uma solução que eu vi para isso lá atrás é que o FIM passou a ser um instrumento que poderia ser listado em bolsa. Então é um caminho maravilhoso para você fazer o multimercado com passivo adequado, trazendo liquidez para o investidor, que eu entendo, no mercado tão volátil quanto o brasileiro, o investidor querer ter liquidez. Sim. Então você une as duas coisas. Só que você tocou num ponto que é a dor principal, que o investidor ele não quer ver vol. Então ele quer investir em alguma coisa que não tenha vol. A gente enfrenta muito essa dor, por exemplo, com os fundos listados, né? Então tem um fundo imobiliário, ele tem uma série de operações lá dentro, que como você mencionou, tem um carrego que é muito linear,
o fluxo é muito estável, mas a cota todo dia varia. Então tem investidor, não, eu prefiro investir no papel diretamente do que no fundo. Cara, mas só que o papel exige algum tipo de gestão, de acompanhamento que você não sabe fazer. Certo seria você estar no fundo. O papel não tem a liquidez que você demanda. O certo seria estar no fundo. Tem um problema que talvez a gente, como gestores, tenha que atuar mais fortemente para aculturar o investidor, para, de certa forma, a gente, do nosso lado, poder exercer da melhor forma a nossa função? Acho que a indústria de gestão como um todo sofre desse problema, mas eu também sou cético de que só a educação vai mudar. Porque de novo, eu acho que tem mais a ver com a estrutura de distribuição. Eu acho que tem. A gente, há vários anos atrás, tinha essa fantasia, talvez, de que a educação financeira ia resolver todos os problemas. E eu acho que teve um processo de educação financeira incrível no Brasil, né? Pessoas entenderem mais o que é investimento, etc. Que acho que permeou um pedaço, cara, relevante da população. Mas no fim o ser humano é movido a incentivo. Se o incentivo é para vender o ativo que não tem vol ou que a vol está disfarçada, é mais fácil, né? E ele ganha igual. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a educação financeira teórica explodiu nos últimos 10 anos, a educação financeira colocada na prática colapsou especialmente nos últimos 4, quando o juro subiu. Colapsou. Porque e é isso que a gente vê na prática, assim, né? Quando você vai discutir, vocês vivem essa dinâmica como a gente, cara. Você vai discutir com distribuidores, essa coisa, vamos fazer um produto novo, vamos distribuir. Cara, não pode ter vol, não pode, a cota não pode oscilar, eu quero liquidez, eu quero risco baixo Retorno alto. e eu quero ganhar CDI mais 4. Não dá. Não fica de Não pé. tem, não para de pé, não existe, né? Isso aqui é um unicórnio alienígena, assim, esse negócio não existe, existe no mundo da fantasia, na realidade não existe. E aí o que acontece, o que a gente vê um pouco no mercado, é as pessoas vão se entortando para tentar fazer isso, né? Porque, pô, é isso que distribui, a gente, né? A gente, além de investidores, a gente tem que tocar negócio, né? Tem que crescer, tem que, enfim, manter equipe e por aí vai. E aí você vai. E se você não faz, seu concorrente faz. Então tem um pouco essa dinâmica que, cara, eu acho que na prática piorou bem. Eu torço, espero de alguma maneira que com a queda de juros isso reverta um pouco e a gente volte para uma normalidade. Juro de 15 é realmente um juro bizonho, assim, né? Um negócio que não faz muito sentido. E eu acho que a gente vai voltar alguns passos nessa casa, assim, mas eu já fui mais animado, assim, de que a sofisticação da indústria e do investidor mediano fosse permitir várias coisas, estruturas mais sofisticadas, mais inteligentes. Hoje eu sou mais animado com isso. Essa dificuldade de percepção do investidor, junto com os distribuidores exigindo esse tipo de malabarismo do gestor para criar produtos quase que impossíveis de serem criados, foi o que está fundamentando, de certa forma, esse processo de consolidação. A gente vê em diferentes mercados um volume muito grande de assets adquirindo outros players. Vocês também tiveram 2 parcerias, que nas 2 parcerias, de certa forma, eram com casas muito fortes em crédito. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, alguma relação e estimulou esse tipo de movimento. Queria que você falasse sobre tanto a consolidação que a gente está vendo no mercado de gestão, quanto os movimentos que vocês decidiram fazer internamente. Eu acho que a consolidação é um fenômeno natural de um mercado que tem muita gente talentosa e onde o custo marginal de se empreender é muito baixo, né? Que no fim do dia, para você montar uma asset, cara,
Bastava juntar 5 pessoas, o custo inicial é um escritório, meia dúzia de computadores, né? Hoje em dia com cloud, então você não precisa nem um servidor, não sei o que lá, é tudo cloud. Um capital inicial mínimo muito baixo, né? Então, assim, o custo marginal de se empreender um business de asset management é muito baixo. Isso fez com que no ciclo, sei lá, 2016 a 2021, surgissem muitas assets novas, né? Então o mercado teve uma explosão especialmente nas assets de mais risco, né? Nas classes de ativo de mais risco. Então asset de ações e multimercado surgiram muitas, né? A tal ponto que, cara, a gente... Acho que ainda é verdade, mas em algum momento foi muito mais verdade que isso. Tinha muito mais asset investindo em ações do que a gente tinha ações listadas com alguma liquidez para operar, né? Então tinha aqueles fenômenos que, cara, tinha, sei lá, 50 analistas no Brasil especialistas em localiza. Que é uma maluquice. Mas foi o que aconteceu, porque, cara, todo mundo era inteligente, todo mundo bem formado, o custo marginal, né, de você fazer aquele negócio era baixo, tinha capital. Então acho que teve uma explosão cambriana, assim, digamos, especialmente nesse período ali, 16 a 20, 21, que a gente está vendo de alguma maneira aqui no período 21, 25 no mundo de crédito, né? Então, quando o juro estava caindo, era nas classes de ativo de risco, agora que o juro está subindo, passou a ser nas classes de crédito. E a verdade é que, assim, muita gente ficou com negócios inviáveis, né? E nesse período, por conta dos modelos de distribuição, por conta um pouco da estrutura difícil da indústria, etc., o custo para você ter um negócio, o tamanho mínimo para você ter uma asset rentável, ele foi subindo, né? Sem parar, né? Mas as pessoas olham sempre o custo marginal, o nego não faz a conta direito, né? De, cara, qual é o FII que você realmente, qual é o seu custo de distribuição, qual é o FII que fica na última linha, qual é o imposto. Eu já vi várias vezes, assim, amigos próximos que estão em bancos, etc., falar, cara, pega aí, quanto você tem? Quanto tem a verde? 15 bi. 2 vezes 15 bi. Cara, mas e o custo de distribuição? E o PIS/COFINS que você paga na primeira linha? E por aí vai. E aí as pessoas têm modelos econômicos totalmente, assim, díspares da realidade. Eu acho que o que a gente está vendo um pouco é, nas classes de ativo mais de risco, consolidação, né? Então mais assets de ações e multimercado se juntando ou sendo adquiridas ou etc. E no mundo de líquidos isso também está acontecendo, né? Então a consolidação, talvez o nicho da indústria onde a consolidação está mais avançado é em real estate. Seja porque talvez seja mais fácil colocar um múltiplo no negócio, porque na maior parte das estruturas tem capital semi-permanente, né? Ou permanente, então é mais fácil você não precisa entrar numa discussão, se a OM hoje é X, amanhã pode ser X sobre 2 ou X sobre 3 ou qualquer coisa desse tipo. Então é mais fácil pôr um múltiplo nesse negócio, talvez, né? Mas é onde está mais avançado. E eu acho que esse fenômeno vai continuar. Eu acho que nos últimos 5 anos também surgiu um monte de asset de crédito, que também não vai ser econômico, e de alguma maneira vai ser absorvido. E aí é curioso, porque no meio do caminho a gente fez 2 transações, né, societárias relevantes, uma em 23 com a Lumina e uma agora no fim de 25 com a 20, mas a nosso drive foi meio diferente um pouco dessa lógica e assim, tem mais a ver com razões históricas, né, na verdade. A primeira transação, que foi a parceria a transação que a gente fez com a Lumina, tinha a ver com uma situação que era muito particular da Verde, que era, a gente foi um negócio que foi spin-offado de dentro do Credit Suisse, né? A Verde
era o negócio de asset management do Credit Suisse Hedging Grifo, né, ou era o grosso daquele negócio, e a gente negociou com o Credit Suisse um spin-off. Então, quando a gente saiu de lá no fim de 2014, como parte dessa estrutura e dessa negociação, o banco era nosso sócio, né? E aí a gente se viu numa situação, e foi um sócio, cara, ótimo, né? Não atrapalhava a nossa vida, né? Durante anos e anos. E chegou um momento que ele passou a ter os problemas dele, né? Que resultaram, no fim, na aquisição do Credit Suisse pelo UBS. E aí, por conta disso, a gente começou a ser um pouco afetado, né, no meio ali da bagunça, pela situação do Credit Suisse. Então, a gente foi buscar alguém para adquirir o stake que o Credit Suisse tinha na Verde, porque, cara, a gente estava com um sócio que estava se deteriorando, estava numa situação problemática, e isso, de alguma maneira, respingava no nosso negócio. Então, acho que gerou um pouco de resgate e gerava muito questionamento e tal. Até engajou em determinado momento para recomprar a gente mesmo, mas no fim a solução que a gente achou, né, foi um sócio que, cara, comprasse esse stake e fosse um sócio que nos ajudasse, né, que colaborasse com a gente, etc. E a gente teve a felicidade de achar o Daniel Goldberg e a turma da Lumina, que adquiriu aquele stake. Então era uma situação, não era uma situação de consolidação, era uma situação, cara, que é o mundo, inclusive, que o Daniel vive, né? De capital solutions, de resolver problema, etc. Tinha um vendedor ali com problema, tinha um comprador que, pô, estava motivado, que gostava da gente, né? Então tinha uma boa relação. E foi nesse contexto que a gente fez o deal com a Lumina. E pra gente foi muito bom, porque eu troquei um sócio que ou não atrapalhava, ou em algum momento até começou a atrapalhar um pouco, né? Por conta dos issues, enfim, totalmente Particulares. diretos, particulares dele, por um sócio que, pô, nos ajudava, né? E aí, pra gente, né, e aí especialmente pro time de crédito, a gente passou a ter, cara, um cara do lado que, pô, trazia deals super bacanas pra gente co-investir, mas também nos dava, né, eu considero o Daniel o melhor investidor seu, que eu conheço nesse universo de crédito e situações especiais. Então, pô, ver como os caras fazem underwriting, ver como eles avaliam risco, ver como eles pensam situações, como eles resolvem situações complexas, foi também pra gente, e tem sido ainda, né? Cara, eu tava vindo pra cá, tava no telefone falando com o Daniel de uma situação. Então, pra gente é um privilégio, né? Então, foi e tem sido muito, muito bacana, porque tem um sócio que nos ajuda, né? E nos ajuda também a pensar o business, né? E tá no nosso conselho e nos ajudou muito a lidar com os desafios do negócio nos últimos anos. A transação com a 20, ela já vem num escopo muito diferente, né? E muito mais alinhado com uma lógica um pouco de consolidação, né? E na nossa cabeça, dado a situação que a gente estava vendo no mercado, né? Com o volume de resgates que a indústria de multimercado estava tendo, né? A gente, enfim, já tinha tido que tomar decisões duras de reduzir time, de mandar a gente embora, de enxugar, etc., de cortar custo, né? E a gente não sabia onde isso ia parar, né? Então a gente, em determinado momento, falou, cara, que alternativa a gente tem? Quais são os caminhos possíveis? Um caminho é a gente vai gerenciando, né? Se o AUM for caindo, a gente vai gerenciando o business, enxugando ele, mas é um caminho difícil, né? E sofrido e difícil com as pessoas e tal. Ou a gente se junta com uma plataforma mais ampla que nos traz acesso a muito mais canais, acesso a uma máquina de venda muito potente, local e global, e nos ajuda a atravessar esse cenário, né? Porque também tem um pouco aquela coisa assim,
Se a eleição for para um lado, as coisas vão melhorar, mas se a eleição for para o outro, a gente tem mais 4 anos super complicados aqui pela frente. Então a gente não queria fazer uma aposta da empresa inteira no resultado da eleição e qualquer coisa desse tipo, né? Então a gente falou, cara, vamos procurar, vamos ver se existe um caminho onde a gente preserva o que a gente faz, mas a gente, né, cria opcionalidades para ou voltar a crescer ou para um cenário melhor. E aí a gente teve o privilégio, a sorte, eu diria, de encontrar um parceiro onde esse fit era muito bom. A verdade é que tem poucas plataformas independentes de asset management no Brasil, né? E as outras possibilidades era se juntar nas plataformas bancárias, né? Nos negócios de asset management, seja de um Itaú, de um BTG, de uma XP, Bradesco, etc., né? Os grandes bancos brasileiros. Cada uma lá tentando formar os seus, né, são compradores seriais de negócios e tentando, né, construir as suas plataformas lá de asset management. E a gente conversou com esses caras. Mas a nossa realidade sempre foi assim, cara, a gente não está fazendo esse negócio para pagar mais dinheiro ou para... A gente está fazendo esse negócio para preservar a perenidade da Verde, né? E para que seja bom para os nossos clientes. Então a gente se viu um pouco nesse dilema que é aquela coisa, você faz uma transação com o Itaú, a XP, o BTG e o Bradesco ficam bravos com você. Então você nunca sabe. Aí você faz com a XP, o BTG, o Itaú e não sei quem ficam bravos. Então fica nesse jogo que é complicado. Sei Né? bem, eu vivo isso todo dia. Então, e do outro lado, cara, tinha a 20, que era tinha muito pouco overlap nos negócios, né? Eles têm um pequeno negócio de multimercado, um negócio grande de ações, um negócio razoavelmente grande de crédito também, embora não tão grande no universo que a gente faz, que é mais high yield, né? Eles são muito grandes em infra, muito grandes na parte mais high grade, e tem a turma lá do Mifano na SPS que faz o special sits, então no meio tem alguma coisa, mas, né, até a gente era razoavelmente complementar no que a gente faz. E tem uma máquina de distribuição super potente lá fora, aqui dentro no canal institucional, em universos que a gente não trafegava. E mais que tudo, e nesse negócio, né, você sabe muito bem disso, nosso negócio é muito feito de pessoas. Então, na planilha, todo o M&A funciona, né? Eu nunca vi um M&A que na planilha fosse ruim. Mas na prática, o M&A é sobre pessoas e sobre relacionamentos e sobre valores. E a gente, felizmente, encontrou na 20 uma conjunção de, cara, pessoas que a gente compartilhava valores e se via trabalhando junto, e que estavam dispostas, do outro lado, a deixar a gente tocar o negócio da maneira que a gente, né, queria tocar. Então, quando a gente começou a negociar, né, o Luiz sempre foi muito claro com o Gilberto, com o Alessandro, com a turma lá da 20. Cara, para a gente é muito importante preservar a nossa independência. Preservar a nossa independência de investir do jeito que a gente quer, de ter as pessoas que a gente quer, de ter as estruturas de incentivo que a gente quer, etc. Então a gente conseguiu, e acho que foi um pouco a beleza desse M&A, achar um fit de valor, de valores, de pessoas e de estruturas de governança e incentivo que permitisse que isso aqui continuasse funcionando bem, né? Então, e desde que a gente fechou a transação no comecinho de dezembro, tem sido super interessante, né, a interação e a construção que a gente está fazendo com esses caras, porque realmente é isso, a gente está lidando com pessoas bacanas e tem sido super construtivo, né? E elas também estão interessadas que, pô, o negócio verde floresça porque a gente está dentro do todo e todo mundo está alinhado no todo. A consolidação para a gente acabou vindo de uma maneira, assim, não forçada, né, mas um pouco mais proativa, pensando realmente, cara,
para onde vai a indústria e fazendo de uma maneira que, cara, fosse bom pro nosso cliente também, assim, a gente preservasse a nossa capacidade de gerar alfa, etc, e estar próximo do nosso cliente. Você acabou de falar de para onde vai a indústria. E tem uma expressão que eu gosto bastante, escutei de uma pessoa que eu admiro muito, que é: não há bem que dure para sempre e não há mal que nunca acabe. Como é que está o mundo do multimercado? Para onde você acha que ele caminha? A gente está aqui nos 40 do segundo tempo, um pouco do processo de redução do AUM da indústria, né? Eu acho que a gente já, enquanto indústria, acho que já chegou no tamanho que é mais razoável e deve meio se estabilizar daqui para frente. Eu acho que a retomada vai depender de duas coisas, vai depender um pouco do cenário macro, obviamente com eleição e tudo isso no caminho, e vai depender um pouco da capacidade da indústria de performar, né? Que, cara, assim, eu acho que tá bem posicionada, né? É incrível, e eu, cara, eu conheço, eu tô nesse negócio aí agora há 24 anos. Eu já conheci investidor no mundo inteiro, fundo no mundo inteiro, etc. Tem muita gente talentosa na indústria de hedge funds, não só na de hedge funds, mas, né, na de hedge funds aqui no Brasil. Tem muita gente boa em muitas casas diferentes, etc. Então, eu acho que a indústria tem plenas condições de entregar bons retornos. Dito isso, eu acho que as mudanças na estrutura regulatória e tributária do Brasil vão fazer com que o multimercado nunca volte ao tamanho que ele tinha em 2020, 2021. O fim do fundo exclusivo, um pouco isso. Então a indústria, eu acho que ela vai retomar e volta a crescer com mais parcimônia, talvez com um pouco mais de risco, mas não acho que o brasileiro está pronto para só ter fundo de vol 10. E não acho que estará nos próximos 20 anos, por mais que as pessoas tentem se enganar. Mas eu acho que a indústria talvez tenha passado já o pior momento e talvez aqui 26 seja um ano de estabilidade e aí dependendo do resultado eleitoral, 27, 28 anos de mais de alguma retomada de crescimento. Você falou de um pouco de perspectiva do ano, eleição, macro, e você como profundo entendedor de todos os segmentos quase do mercado, queria aproveitar para ir pegando cada um deles e montar esse pano de fundo, entender o que a gente pode esperar para esse ano, que tem, começando pelo macro, um macro bem atípico. A gente falou no início da nossa conversa de 2008 que teve uma crise nos Estados Unidos de real estate. Eu fazia mestrado na época e eu perguntei muito para os meus professores para tentar entender o que estava acontecendo no mercado, porque aquilo não fazia o menor sentido para mim. Então você tem uma crise nos Estados Unidos e todo o dinheiro do mundo foge do risco indo para os Estados Unidos. E aí o pessoal chama isso de flight quality. E no mestrado também eu estudava que uma das variáveis de qualquer fórmula era o risk-free, que era o Tesouro Americano. Fast forward, estamos aqui no momento em que o governo atual dos Estados Unidos é um governo com uma política bem mais agressiva do que os anteriores, que o status quo dos Estados Unidos ser o grande protetor da ordem da paz começa a ficar em dúvida, e todo mundo que sempre buscou segurança nos Estados Unidos, buscando esse risco-free, e uma parte importante do capital de países, por exemplo, fica alocado lá, começa a se questionar se é tão free assim. O que você vê desse cenário lá de fora e quais seriam os impactos para o mercado local, internacional, desse movimento que está acontecendo? Eu acho que tem algumas coisas que são cíclicas e o preço está criando a narrativa, e tem outras coisas que são estruturais. Eu não acredito, de verdade, pegando o paradigma de 2008, que o risk-free do mundo deixou de ser o dólar. Não acredito.
isso é uma fantasia, né? Mas eu acredito que por conta da política do Trump, do jeito do Trump, da volatilidade geopolítica inerente ao estilo de governar trumpista, que as pessoas, especialmente os entes soberanos ou quase soberanos ou soberanos-like, busquem se diversificar do dólar. Acho que o ponto de partida importa, porque quando essa coisa toda começou aqui, se a gente pensar no começo de 2025, o mundo inteiro estava extremamente sobrealocado em ativos dolarizados, porque na verdade era o trade que estava funcionando, né? A bolsa americana era a melhor bolsa, a economia americana era a melhor economia, era o dos grandes países, era o que ainda tinha mais taxa de juros, por aí vai. E acho que ao longo do tempo aqui, quando a gente olha os últimos 12 meses, né? É engraçado, as pessoas esquecem, parece que faz... Cara, o Trump tomou posse dia 20 de janeiro de 2025. Faz 1 ano e 2 semanas, cara. Aconteceu muita coisa lá para cá. Parece que foi uns 5 anos, né? Então a gente esquece um pouco isso. Mas então, o último ano a gente viu um pouco da reversão dessa sobrealocação, né? Então, as pessoas ou foram se redear, né, ou foram buscar alternativas. Mas a verdade verdadeira é que tem poucas boas alternativas. Você quer deixar todo o seu dinheiro na China? Não. Você quer deixar todo o seu dinheiro na Europa? Não. Entendeu? Você quer deixar todo o seu dinheiro no Brasil? Não. Entendeu? Então, esse processo de diversificação, ele tem causado, assim, um fenômeno de, cara, os ativos estão apreciando em relação ao dólar. A gente não pode perder muito de vista o ponto de partida e para onde a gente vai, entendeu? Eu acho que ainda estamos nessa jornada de redução um pouco da sobrealocação nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, cara, qual país que está na frente da corrida de AI? Os Estados Unidos. Dá para não investir nos Estados Unidos? Não dá. Então, tem um pouco o exagero e o preço fazendo a narrativa, né? A verdade é que, pega o Brasil, né? O real nos últimos 12 meses veio de 6,10 para 5,20. A gente melhorou muito. Não. O 6,10 estava meio barato. Tava lá, fim de 2024 foi bagunçado lá, quando teve o negócio do IR e tal, mas tava meio barato. No relativo ainda tá um pouco barato, né? Nos nossos modelos, o real valor justo é algo tipo 4,60, 4,70. Então ainda tá um pouco barato. Mas não é, pô, o Brasil melhorou nos últimos 12 meses? Não dá para fazer essa afirmação, né? A gente tem um encontro marcado com a eleição, agora em outubro, novembro, e aí, cara, tem um caminho, tem outro caminho, enfim, podem até surgir alternativas aqui ao longo do tempo. Mas a gente não melhorou. Então, assim, só que os preços subiram bastante. Então, tem que tomar cuidado um pouco quando o preço cria narrativa versus o que é. Eu acho que a gente está numa tendência estrutural de o mundo ter um pouquinho menos de sobrealocação nos Estados Unidos. Eu acho que essa tendência estrutural, a gente está no começo. Eu acho que a gente está nesse fenômeno aqui, sei lá, nos 35 do primeiro tempo, né? Tem ainda um pouquinho de primeiro tempo e tem mais o segundo tempo inteiro. Mas no caminho pode ter intervalo, as coisas vão chacoalhar, etc, né? E em torno desse fenômeno vai ter ciclicalidades, entendeu? Uhum. Mas também o Trump não vai durar para sempre, né? Acho que está tendo um rearranjo global, mas a gente não pode perder de vista, né, onde a gente vai, etc. Os Estados Unidos vão continuar sendo o garantidor da ordem, só que talvez no mundo ocidental, né? Deixa eu Então, pegar só uma situação micro para levar para o extremo. Eu não sei quanto, mas imagino que uma parte importante das reservas da Dinamarca estejam em tesouro americano. E eu, no lugar deles, pensaria o que eu faço com essas reservas. Então, será que tem um pouco de momento do calor do atual presidente, do Trump, mas não tem um pouco dessa percepção que já vem desde a guerra da Rússia, do Covid também, com
essa reversão no mercado de globalização, aquela revisão de fronteiras? Não tem algo que está ficando cada vez mais potente e isso é só mais um componente que ajuda o mercado a rever as suas políticas? Eu acho que todos esses fenômenos que você meio foi citando estão interligados. Então, a desglobalização ou o que a gente chama lá de localização, né, que é as cadeias de suprimento que tinham sido todas globalizadas ou, no limite, todas mandadas para a China. Eu acho que as pessoas aprenderam desde o Covid que elas precisam voltar para estar mais perto de casa. As relações de dependência, né, da Europa com os Estados Unidos, todas têm que ser questionadas, etc. Então, a capacidade dos países ou regiões se defenderem tem que ser questionadas, etc. Então, acho que todos esses fenômenos são verdadeiros, são plurianuais e vão continuar existindo. Então, cara, é excelente para a Europa que ela recrie sua indústria de defesa, invista nisso, etc. Porque, pô, a Rússia invade a Ucrânia na antessala da Europa, o cara tem que ter capacidade de poder se defender, né? Que eu acho que as pessoas viveram uma ilusão durante 30, 40 anos, né? Então, eu acho que a reversão disso é normal, é saudável. O que não quer dizer, por exemplo, que você deveria também colocar todo o seu capital na Europa, né? Pô, será que eu vou ter retorno sobre capital? Porque eu acho que a gente tem coisas que você faz por segurança e tem coisas que você faz por retorno, né? E às vezes as coisas se confundem e não é óbvio. Eu acho que as pessoas estão fazendo muita coisa porque elas querem se realocar. E daqui a pouco elas vão parar e perceber, cara, mas será que eu estou investido mesmo nos melhores ativos, né? Quando a gente olha a alta da bolsa aqui nos últimos 12 meses, ela foi 100% expansão de múltiplo, né? O lucro esperado para as ações brasileiras não subiu nos últimos 12 meses. Foi 100% expansão de múltiplo. Em algum momento o investidor vai parar e questionar, cara, mas será que eu queria estar mesmo comprando aquele ativo nesse preço? Nesse retorno prospectivo? Talvez não, né? Então, eu acho que tem um pouco, às vezes os investidores de uma maneira global, eles tomam decisões de realocação de portfólio por uma questão de segurança, que é o seu exemplo da Dinamarca, mas assim, no horizonte longo, o que manda é a realidade econômica. Tipo, onde tem mais retorno vai atrair mais capital. Se tem mais retorno nos Estados Unidos, vai atrair mais capital, né? Eu acho que essa é um pouco a realidade que a gente também não pode esquecer. Então, os dois fenômenos eles estão sendo interligados e às vezes o preço cria a narrativa e tem um pouco esse problema. Mas a gente também não pode esquecer um pouco, cara, qual que é o underwriting subjacente que eu estou fazendo, entendeu? Se eu vou investir numa indústria de defesa na Europa 30 vezes lucro, será que é um bom negócio? Talvez não, entendeu? Por mais que a tese, cara, a Europa precisa se defender, precisa fazer mais, faz sentido. Esse dinheiro buscando diversificação vai esparramar por uma série de ativos, de repente chegando a patamares como as ações brasileiras que talvez não façam tanto sentido ou fiquem muito esticados. O Brasil é um país que tem muita commodity, que é um ativo real, que é um ativo que todo mundo quer, de alguma maneira. Alimentar é muito boa, a mineral acaba sendo uma reserva de valor, não é perecível, então é uma maneira interessante de você diversificar e alocar. A gente tem muita terra, a gente tem juros altos, tem uma série de qualificadores aqui, dentre outros. É um país muito pacífico, que não inspira medo bélico para ninguém. Está numa região que também é tranquila, sempre foi um país relativamente fácil de se lidar comercialmente. Você acha que a gente pode ter um vento a favor aqui proveniente dessa realocação de capital? Cara, eu acho que já isso está acontecendo. Eu acho que isso já está acontecendo, isso é um fenômeno real, acho que já está no preço, tá entrando no preço. Pode discutir se dá para mais, não dá, mas eu acho que isso é uma realidade hoje. Eu acho que é uma realidade mais premente nas ações, no mercado acionário de Estado, que é um mercado que tinha enxugado muito de tamanho e de repente recebeu um influxo de capital estrangeiro relevante, então os preços acabaram
que aí acho que vai começar a ter mais IPO, vai ter mais oferta secundária, e aí vai girar, vai aparecer mais oferta, né? Então, eu não acho que isso é tão óbvio ainda no setor privado, né? Na economia real, como você chamou, né? Então, pô, tá tendo investimento em terra? Não, né? Pelo contrário, né? Tá tendo todo um rearranjo desse ciclo de inadimplência, etc., que a gente ainda tá vivendo lá. Acho que vai ter algum investimento em mineração, terras raras, acho que sim. Acho que isso é uma indústria que deve continuar crescendo. Vai ter coisa para ir? Eu acho que vai ter capital, assim. E acho que o Brasil, além dos fatores que você falou, nesse mundo multipolar ou talvez bipolar entre Estados Unidos e China, o Brasil é um país que, por N razões, consegue ter um pouco um pé em cada canoa. Então, se souber gerenciar isso aqui bem, e é sempre um big if, né? Mas se souber fazer isso aqui bem, cara, pode se beneficiar dos dois lados, assim. Então, eu acho que tem oportunidades para o Brasil muito boas. Eu acho que um pedaço desse vento a favor já tá no preço, tá entrando aqui. Mas eu acho que muito vai depender da qualidade da governança no Brasil também. Porque no fim Davi por ontem. você falou, cara, o Brasil é um país pacífico. É verdade, mas quem vê as imagens da invasão na favela ou da criminalidade que tem no Rio ou em alguns outros lugares do país, põe esse negócio em chave. Esse fenômeno de uma espécie de narco-estado crescendo à margem. Cara, isso é um negócio super preocupante, né? Essa, esse fenômeno um pouco que o Daniel, meu sócio, chamou de réchico, né? O Brasil correndo o risco de virar uma Rússia no topo, né? Com algumas oligarquias controlando meio tudo. E o México na base, né? Meio vivendo num narco-estado sob né, o Estado formal perdeu o controle e aí você está sob a égide né, dessas quadrilhas e desses comandos e coisas que tais, cara, isso me preocupa muito, né? E então, assim, acho que a qualidade da nossa governança também vai dizer muito se a gente vai conseguir surfar isso aqui bem ou se, como tem sido hábito nos últimos 15 anos, a gente vai ter mais um voo de galinha, entendeu? Vai ter o vento a favor, a gente vai dar aquela voadinha e depois vai se esborrachar no Cristo chão. voa e volta em 2 anos. É isso. Eu tô louco pra ver quando a Economist vai colocar a gente na capa de novo. Tem 2 assuntos que eu quero explorar bastante, a parte de governança, eu acho que mistura com parte eleitoral, quero entrar nele depois, mas sobre os IPOs que você mencionou, a gente começou a ver uma oportunidade de nova janela de IPOs, esse dinheiro vindo, de repente o que tem disponível no mercado não é suficiente, gera oportunidade para novos investimentos. Quais são as indústrias locais que devem receber esse capital? Onde que você acha que o Brasil consegue atrair esse capital via IPO? E quais são os eventos secundários disso? Porque a gente falou de economia real, muitas vezes o capital chega via bolsa no IPO, mas essa empresa aloca na economia real e ela estimula outras coisas, porque primeiro o dinheiro que vem, a gente estava falando de M&A em assets, né? Eu começo a procurar players ali que já estão consolidados, pode gerar um movimento importante de M&A e a economia cria uma dinâmica diferente. Como é que você vê que isso pode acontecer? Cara, eu acho que a janela de fato se abriu. Eu acho que como tem sido praxe aqui nos últimos ciclos, os banqueiros brasileiros vão com um pouco de sede demais ao pote. Mas de fato, cara, nos preços atuais do mercado, eu acho que vai ter mais empresa listando, que eu acho super saudável, né? A gente teve um ciclo aí de 22, 23 até agora, onde muita empresa saiu da bolsa, teve muita M&A, teve gente que ficou pelo caminho mesmo, né? E agora eu acho que a gente volta para um ciclo onde o mercado provê capital
para novos ciclos de crescimento. Quais são as indústrias que eu acho que vêm? Eu acho que muita coisa relacionada ao universo de utilities, saneamento, energia elétrica, esse tipo de coisa. Que é um negócio, curiosamente, onde o Brasil tem, não vou dizer que é boa a regulação, mas é uma regulação, decente. Já foi boa, no passado deu uma deteriorada, mas uma regulação decente, retornos prospectivos decentes e, cara, tem espaço para crescer porque, pô, tem um monte de gente, né? Infelizmente no Brasil tem um monte de gente que não tem saneamento básico, etc. Então tem muito, não tem energia elétrica, né? Confiável e tal. Então acho que tem muito espaço para crescer aqui. Acho que o mercado vai ser um provedor de capital para esse tipo de ativo. Acho que outra coisa que o Brasil tem muito boa, vídeo no Nubank que a gente falou, etc., é tudo que trafega em torno de fintechs ou fintech-like businesses, né? Então, cara, com o nível de juros que a gente tem, com a maluquice que é esse país, o cara que consegue crescer e rentabilizar um negócio financeiro no Brasil, ele tende a ser de classe mundial, né? Vide o próprio Davi, que talvez tenha criado um dos melhores bancos do mundo nos últimos 10, 15 anos. Então tem bastante gente, não é à toa que os 2 primeiros IPOs dessa janela foram de bancos, né? E eu acho que tem mais gente nesse universo para fazer coisas interessantes. E aí, além disso, cara, sempre tem aqueles heróis do Brasil, assim, que acham um mercado, um nicho e consegue crescer, criar negócios rentáveis. Tem alguns em consumo, tem alguns pouquíssimos, mas existem na indústria e tal. Eu acho que a gente vai ver esse ciclo ao longo do tempo. Não acho que vai ter algumas coisas em mineração e tal também, mas não sei se vai ser um negócio transformacional, né? Mas acho que vai ter também, né? Quando você pensa numa estrutura de capital normal, né, onde você tem dívida sênior, dívida, mezanino, e equity embaixo, né? Pensa todo o conjunto de todas as empresas do Brasil, né, o setor corporativo brasileiro inteiro, tirando os bancos, como uma grande estrutura de capital. O que aconteceu nos últimos 5 anos, né? A tranche de equity aqui embaixo, ela foi comprimida, né? Por quê? Porque o juro subiu, assim, você foi desvaindo o equity, consumindo o equity aqui embaixo. Então, na hora que o mercado reabre e você injeta mais equity aqui embaixo, acho que você destrava a estrutura de capital inteira, né? Então, no momento que você destrava a estrutura de capital ou que você potencializa esse equity, vai ter mais M&A, vai ter mais projeto de investimento, vai ter um monte, e também vai ter gente que vai destravar riqueza, né? Que recircula pelo mercado e por aí vai. Então vai ter mais apartamento caro sendo vendido, vai ter mais private banker arrumando cliente e vai ter mais investimento. E essa roda deveria girar, mas assim, a hora que você injeta equity, né, na estrutura de capital do país, cara, isso é muito positivo, né? O custo de capital baixa, permite que um monte de coisas passem a acontecer. Desde o M&A até o projeto, até a aquisição, até o cara que é maluco e vai comprar negócio lá fora e tal. Você falou sobre o custo de capital baixar, e aí me vem um pouco os juros alto como contraponto, querendo entender. E outra coisa também que é conflitante é a questão da inflação. Então, esse giro todo da economia tende a inflacionar, só que a entrada de capital, por exemplo, pressiona dólar, que ajuda para que a inflação não desande. Sim. O que você acha que os movimentos nessas duas pontas, inflação e juros? Então, quando o custo de capital cai no equity, né? É curioso o que a gente está vivendo agora, porque o custo de capital do equity caiu, né? Em outras palavras, a bolsa subiu, o preço das ações valorizou, sem o juro cair. Porque normalmente a gente sempre interliga as coisas, né? E dessa vez não aconteceu. Isso tem a ver com toda a discussão que a gente estava tendo antes. O gringo, o investidor global, rebalanceando seus portfólios, e um pedaço disso veio parar aqui no Brasil.
esse fenômeno pode ser potencializado se de fato a gente tiver uma queda de juro maior, né? A queda que a gente vislumbra hoje, que é uma queda de 2,5 a 3 pontos percentuais, né? Começando agora em março, o BC deve cortar já 0,5% a taxa de juros em março. Então a gente vai sair de um juro de 15 e vai para um juro de 12. Ela também reduz o custo de capital no nível da dívida. Então, pô, isso também destrava várias coisas. Mas 12 ainda é juro pra caramba, né? Então, eu acho que ainda não está resolvido. Eu acho que a gente pode ter um fenômeno que é mais potente ainda, se a gente tiver um resultado da eleição que traga um governo que enderece um pouco as questões fiscais do Brasil, aí eu acho que a gente pode surfar um pouco um ciclo similar ao que a gente teve de 16 até 19. Né? O custo de capital, ele reduz muito também no lado da dívida, e aí, cara, aí você destrava uma paulada de coisa diferente, e aí a economia pode acelerar, etc. E aí que eu chego um pouco nessa pergunta da inflação, por isso que esse ponto é meio chave. A inflação aqui no Brasil, né, o Brasil tem um modelo econômico, especialmente nos governos do PT, então você pega Lula 1, Lula 2, Dilma 1. Não esqueceu Dilma 2 que deu tudo errado, mas... e agora Lula 3, que é um modelo que a gente lá na Verde chama do acelerador fiscal com freio monetário. Então o governo cresce os gastos dele muito rápido. Em termos reais, esse governo Lula 3, que está aqui no começo do seu 4º ano, cresceu o gasto do governo em algo como 10% acima da inflação por ano. Cara, é muita coisa. Né? Então, a economia também está rodando num bom ritmo e o PIB tem consistentemente performado bem, se a gente pegar esses 3 anos, acima até da expectativa média de mercado. Por quê? Porque você tem esse acelerador fiscal lá, pé embaixo o tempo todo, é o modelo do Lula. Né? E aí o que o Banco Central precisa fazer? Segurar no freio monetário. Se a gente não resolver esse imbalance, cara, é sempre freio monetário, por mais que você tenha miniciclos. Então o juro vai cair de 15 para 12, por quê? Porque o câmbio valorizou, a inflação de alimentos deu uma melhorada boa e tal, a gente conseguiu meio se equacionar aqui, mas, pô, 12 ainda é freio monetário. Né? Não é um puta freio como o 15, desculpa o francês aqui, mas ainda é freio. Agora, qual que é a oportunidade que o país tem, e a eleição vai ser muito crucial para isso? Cara, se você tira o pé um pouco do acelerador fiscal, você consegue conviver com o freio monetário menos pressionado. Aí o custo de capital cai. E aí você consegue ter mais investimento. E aí, se você tem mais investimentos, você tem mais oferta na economia. E aí você consegue rodar com um nível de demanda também um pouco mais alto, entendeu? Então as peças se equilibram, né? Macroeconomia sempre parece bonito, que você puxa aqui, ajusta lá e tá tudo certo. E não é assim que funciona, é meio dinâmico e tal. Mas a questão de fundo do Brasil é esse dilema acelerador fiscal com freio monetário. Enquanto a gente não resolver isso, e o único período onde a gente endereçou isso foi entre 2016, fim de 2016, quando o Temer criou o teto dos gastos, e o começo de 2020, que aí veio a pandemia, teve aquela, vamos rasgar a fantasia, o Brasil gastou na pandemia em termos fiscais como se ele fosse um país desenvolvido. É óbvio que o Brasil tem um monte de gente necessitada, que o governo tem que ajudar, etc., mas a gente fez muito além do que era o razoável, né? E aí depois nunca mais conseguiu voltar atrás. Então, só que quando a gente olha esse período fim de 16 até 19, nosso juro real, cara, implodiu. Então essa é a oportunidade que a gente tem de novo aqui. Ontem, o Galípolo fez um painel no seu conference que ele falou uma expressão que eu achei fantástica e é um pouco do que você está dizendo aqui. A gente está no momento criança esperança. Só depende de nós. Então, acho que estamos muito próximos ali. O caminho acho que está traçado, todo mundo já conhece, sabe o que fazer. E vem uma eleição muito em breve, mas dentro da nossa conversa, eu pego 2 dos principais candidatos e posso citar como exemplo. E aqui eu já peço permissão para polemizar um pouquinho, que da última vez já gerou muita polêmica a eleição. A gente acabou de falar que o Lula fez isso de forma recorrente, assim como a Dilma, do freio e acelerador simultâneo,
e que não é isso que deveria ser a próxima política. É pouco provável que ele mude, apesar de ter um consenso muito maior sobre o tema hoje em dia, se eleito. Do outro lado, a gente falou muito sobre o impacto do extremo que um presidente como Trump gerou nos Estados Unidos, né? Questionando se o risk-free é risk-free, redimensionando toda a política de alocação global. E a gente tem um outro candidato muito forte na direita, que tem um perfil mais bélico como o Trump. O Brasil, para poder atingir o só depende de nós, ajustar o fiscal, resolver toda essa parte também de segurança, que é um ponto muito relevante dentro do Brasil, não deveria atuar de forma muito forte para buscar uma terceira via mais moderada e alinhada com essa questão fiscal? Deveria. Vai fazer? Não. Por que a gente não faz? Porque a gente é um país de 200 milhões de pessoas, continental, diverso, polarizado. A polarização, no fim do dia, é o que, na minha opinião, vai impedir. A racionalidade. Eu não tenho a presunção de achar que o eleitor médio brasileiro não é racional. Pelo contrário, o eleitor médio, mediano brasileiro, que é uma pessoa que, cara, ganha lá, sei lá, R$ 3.000 por mês, deve ter feito até a 8ª série, e tá, cara, batalhando 2 horas no ônibus para ir, 2 horas para voltar todo dia. Esse cara, se tem uma coisa que ele é racional. Porque todas as decisões dele são feitas para, cara, como que eu vou pagar minhas contas no dia seguinte, como que eu vou dar uma oportunidade melhor para os meus filhos, etc. Então, às vezes a gente tem essa presunção, eu acho aqui um pouco na elite, na Faria Lima e em outros círculos, de que só a gente sabe o que é bom para o país e que o votante médio é perdão da expressão, é o Homer Simpson, entendeu? E eu acho isso um erro. Eu acho que o eleitor mediano no Brasil, ele é racional. Ele pode não estar fazendo as mesmas escolhas que a gente estaria fazendo, mas não quer dizer que ele não é racional. Eu acho que ele é hiperracional. E eu acho que de uma certa maneira, o mundo e a comunicação, e, cara, a gente pode explorar por que isso aconteceu, mas as coisas se polarizaram, né? E a gente tem mais ou menos 33% do país que são muito convictos de que de que o caminho é votar no Lula, e mais ou menos 33% do país que tem muita convicção de que o caminho é votar em quem o Bolsonaro indicar, né? E tem essa massa no meio do caminho que, de uma maneira racional, talvez não super linear e que consiga explicar no detalhe, mas ainda assim eu acho racional, pende um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro. Por que que é muito difícil surgir uma terceira via? Porque a terceira via, ela meio que parte da premissa de que, cara, eu preciso conquistar esses 33% do meio. Só que é muito difícil formar um bloco, ou especialmente é muito difícil num prazo curto, formar um bloco coeso nesse miolo, né? Enquanto os blocos que já existem, eles são muito mais coesos, né? Por razões históricas, por razões religiosas, por razões regionais, por razões afetivas, a gente pode discutir aqui. Então, a terceira via, ela não surge porque não existe gente suficiente para que ela surja, entendeu? A demanda por terceira via no Brasil é de 10% das pessoas. Eu concordo muito com o que você falou, que o trabalhador está ali muito preocupado com o que acontece no país no dia a dia dele e ativo em resolver os seus próprios problemas. E a Faria Lima, ela talvez tenha um pouco mais de tempo, e pelo próprio mercado que nós atuamos, a necessidade de tentar prever movimentos, tem ali um trabalho que direciona a gente a pensar o checks and balances, né? O que acontece se eu fizer isso, o que acontece se eu fizer aquilo, e a alternativa, quais são os prós e contras. E eu acho que essa classe deveria ser muito vocal em colocar os argumentos o quanto antes. Porque eu não acho que
a classe, a maioria dos eleitores sejam Homer Simpson, mas certamente eles não vão ter o tempo de explorar tudo que a Faria Lima tem e os argumentos que a Faria Lima pode trazer para ele decidir. Então, se você for por aqui, tende a continuar o pé no acelerador e outro no freio, e são esses os impactos. Se for por ali, tem isso aqui que pode acontecer e, de repente, afugentar o dinheiro daqui. E se afugenta o dinheiro daqui, perde emprego, perde IPO, perde M&A, perde essa dinâmica. Por que não? Eu acho que não só provocar, mas trazer argumento. Eu estava no CEO Conference ontem e a sua leitura é a leitura de quase todo mundo. Eu falei com muita gente e muita gente traçando um cenário binário. E o cenário binário é um cenário de extremo. É um cenário em que provavelmente a gente foge do que a gente deveria fazer, que é um ajuste fiscal, um foco na relação global, uma boa relação global. Então, se eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu não consigo juntar todos os fatores que eu precisaria para fazer a coisa acontecer. É um pouco a tragédia do Brasil, entendeu? Mas ele, cara, ele é o que ele é, não o que eu quero que ele seja. De novo, eu acho. Eu já nem gosto tanto do termo a Faria Lima, porque eu acho que, cara, a Faria Lima tem gente que vota no Lula, tem gente que vota no PSOL, tem gente que vota na. Tem gente que acha o Bolsonaro moderado, tem gente que acha o Bolsonaro um Lula, tem de tudo, né? É um grupo difuso, é difícil falar. Eu acho importante que as pessoas se coloquem e expliquem e expliquem as consequências, mas, de novo, você pega um cara, renda R$3.000, lá, 2 horas no ônibus e senta para ele e explica, cara, o modelo fiscal do PT vai bater no muro porque a dívida PIB está crescendo, o nosso déficit é 9% do PIB e aí não dá para financiar e ele olha para e ele vai olhar para você e fala, cara, e daí? Como isso afeta a minha vida? É óbvio que no dia que chegar lá, e aí o câmbio lamber, a inflação vai subir, o alimento desse cara vai ficar mais caro e ele vai ficar puto. Mas daqui até lá... Ele não entende. Ele não entende, tá fora do horizonte dele, entendeu? Tá, tipo, o cara tá olhando aqui, isso aqui tá lá longe, tá difuso, é difícil de explicar. Então, não é... Assim, as pessoas falam às vezes, se o brasileiro fosse mais educado, votaria melhor. Olha para os Estados Unidos, gente. Tipo, entendeu? Vai na Coreia. Você acha que as pessoas votam super bem? Isso é uma fantasia, entendeu? Então, eu acho que, infelizmente, o campo político da direita, por N razões que ainda TBD, né? Mas vai escolher um candidato muito pior do que poderia ter escolhido. Muito pior. Essa coisa meio dinástica de que, meu filho... Isso é um horror. Mas, cara, é o que é. Entendeu? E do outro lado você tem, né, um presidente querendo se eleger no seu 4º mandato, né? Como bem lembrou o Rogério ontem, cara, com 81 anos, é a mesma idade que o Biden tinha quando teve que desistir da eleição, né? As pessoas absolutamente esqueceram desse fator, querendo se posicionar como um candidato antissistema. Oi? Tipo, como assim, meu? É a tragédia do Brasil. Infelizmente, é a tragédia do Brasil. Puta, por que o nosso sistema político não gerou mais... Cara, tem N teorias. Não tenho a presunção de achar que eu tenho uma melhor que a de ninguém. Mas é as cartas que nós temos. Existe um cenário de cauda onde aparece um candidato? Existe. Mas eu não acho que, que dá para ser o cenário base. Existe um cenário onde um ratinho é um candidato competitivo? Eu acho até que existe. Mas dá para tratar esse cenário como o cenário base mais provável? Não, cara. O cenário base mais provável, gostemos ou não, temos um país polarizado e
é nessa polarização que vai se dar o ciclo eleitoral. Barreiras, a gente no mercado sempre traça o cenário base mais provável e geralmente existe um consenso. Tem algum investimento, alguma oportunidade de investimento que vocês enxergam que está justamente na discordância desse consenso? Cara, boa pergunta. Eu acho que tem ativos que estão muito precificados para um cenário melhor, ações hoje, por exemplo, porque veio vento a favor, etc. Então o preço tem pouco prêmio de risco. Eu acho que tem alguns ativos que estão mais onde o consenso está razoavelmente alinhado e o preço parece ok. Sim, não é uma super assimetria nem para um lado nem para o outro, que eu diria que é o real. Eu acho que tem ativos que são assimétricos, especialmente o juro, tanto real quanto nominal, parte intermediária e longa da curva. Eu acho que esse é mais assimétrico. E o que eu acho bem assimétrico também, é um pouco as coisas que a gente tem tentado fazer lá na Verde, são hedges para o caso de reeleição do Lula. Em geral, a gente tem uma visão que o cenário vai ser bem pior do que o consenso acha. O consenso hoje, eu acho que é um pouco influenciado pelo global, mas ele é o consenso, ele é o que ele é que o Lula 4 seria mais ou menos o Lula 3. Ah, é mais do mesmo, já conhecemos, é o último mandato e depois não tem mais e tal. E eu acho esse consenso bastante perigoso. Então, maneiras de capturar downside dos ativos brasileiros, especialmente mais nas caudas e determinadas arbitragens, a gente parece, na nossa opinião, são razoavelmente assimétricas. Tem pouco para perder e bastante para ganhar. Bastante para te proteger nesse caso. Para fechar, eu queria uma indicação sua de livro. A gente estava conversando antes aqui. Acho que você leu todos os livros disponíveis do mercado, então vai ser a melhor indicação de livro possível. E uma indicação de vídeo, seja um short, seja um painel que você tenha visto, que você acha que vale a pena a pessoa que está assistindo agora poder assistir também. Boa. Bom, livros é um tema que eu gosto bastante, então em vez de dar uma recomendação de livro, eu vou dar 47 recomendações. Eu, há um mês atrás, mais ou menos, fiz um post no meu LinkedIn, então quem quiser procura no LinkedIn Luiz Parreiras, ou Luiz Paulo Parreiras, que é meu nome. Tem um post lá que chama Meus Livros de 2025, onde eu falo dos 47 livros que eu li o ano passado e tá aberto por tema, enfim, tem recomendações do que eu gostei, o que eu achei ruim, o que eu acho que é must read, etc. E como tem vários temas e eu gosto de ler bastante coisa variada, acho que todo mundo consegue se encontrar ali alguma coisa que vai deixar feliz. Sobre vídeo, eu vou dar uma recomendação dupla, né? Já vai ficar claro o que isso quer dizer. Semana passada foi publicado um vídeo que é uma entrevista do Elon Musk. Existe um podcast / série de YouTube que chama Cheeky Pints. Cheeky Pints seria, como que a gente traduziria isso para o português? Seria, pint é aquela caneca de cerveja, né? Então seria, sei lá, canecas irreverentes, alguma coisa assim, né? E essa série foi criada pelos fundadores da Stripe. Stripe talvez uma das fintechs mais valiosas que tem no mundo, é uma empresa privada, não é listada. Foi fundada por 2 irlandeses, os irmãos Collinson, e eles criaram há uns 2 anos essa série de YouTube onde eles trazem pessoas interessantes para entrevistar. Então, a série inteira de vídeos é excepcional. Tem muita coisa legal para ver, então eles fazem, tipo, eles estão na nova temporada agora, mas tem CEO da Microsoft, da Eli Lilly, se quer aprender sobre Monjaro, esse tipo de coisa, por exemplo, que é um tema que está na moda, tem lá entrevista com o CEO da Eli Lilly, 2 horas e meia, puta, é uma aula.
Mas essa do Elon Musk, são 3 horas, quase 3 horas, 2 horas e 50, o Elon Musk entrevistado pelo John Collison, que é o CEO da Stripe, por um indiano que chama Dwarkesh Patel. Esse cara tem um podcast também, que chama Dwarkesh, e ele é um moleque, tem uns 25 anos, só que o podcast dele é só sobre AI. Ele é o melhor cronista, melhor podcast que tem sobre AI. Ele entrevista todos os caras que estão na fronteira de inteligência artificial. Os cientistas mesmo, assim, tipo, aquele negócio técnico mais hardcore. Mas também entrevista o Sam Altman da OpenAI, o Satya da Microsoft, etc. E aí é um papo de 3 horas com o Elon Musk falando sobre, cara, tudo. Sobre desde a experiência do Elon Musk no governo, com o Trump, até sobre colocar data centers no espaço, que é um tema que está sendo discutido agora, curiosamente, no mundo de AI, até foguetes, até a colonização de Marte, até como ele fez a XAI, que é o business de AI dele, até o Twitter. Cara, tem tudo. O Elon Musk é muito impressionante. E os caras entrevistando são muito impressionantes também. Então são 3 horas, é longo, é denso, cortem em pedaços, etc. Mas é, cara, o melhor vídeo que você pode ver para aprender, cara, onde está a fronteira do conhecimento no mundo hoje. São esses 3 caras conversando numa mesa de bar, tomando Guinness, nesse podcast. Chama Cheeky Pints, então Cheeky é CHEEKY, Pints, que é PINTS, procura no YouTube, tem lá com Elon Musk. Antes de terminar, queria aproveitar o tema que você trouxe e entender sua visão sobre AI. O que você acha que muda? O que você acha que é excesso? Para onde você acha que a gente vai com essa gama de novidades é importante? Cara, eu sou muito, muito, muito otimista com AI. Eu acho que vai mudar muita coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que muita coisa não vai mudar. Então eu acho que tem exageros, como qualquer grande transição tecnológica, como foi a internet há 25 anos atrás, um pouco ou 30 anos atrás. Tem exageros de lado a lado, mas eu acho que quando você olha no detalhe o que está acontecendo no mundo de construção de software e de novas tecnologias e do que o AI destrava de potenciais modelos de negócio, etc. Eu sou muito, muito otimista. Eu acho que eu passei, assim, alguns anos atrás de ser razoavelmente meio cético para ser muito otimista, que talvez pode até ser um erro, mas eu acho que AI vai estar em tudo da nossa vida. Eu acho que já está entrando, e quando a gente olhar para trás daqui 5 anos, vai estar em absolutamente tudo, e a gente não vai perceber. Então, assim, tem excessos, mas o negócio é real. É muito mais real do que as pessoas imaginam. Assim. Luiz, foi fantástico, um prazer enorme. Obrigado. Fiquei super satisfeito de ter essa conversa com você, você ter reservado um espacinho na sua agenda para a gente poder sentar aqui e conversar, discutir todos esses temas. Não sei se tem mais algum ponto que você queira colocar. Não, queria agradecer o papo, foi ótimo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente, é um prazer estar aqui. É um prazer ter a Axis como parceiros, enfim, é sempre ótimo fazer negócio com vocês e né, trocar. E, enfim, qualquer dúvida, comentário, estamos à disposição aí. Agradecer o espaço, é ótimo. Muito obrigado. Você que, assim como eu, adorou esse papo, acompanhou a gente até aqui, compartilhe, curta o vídeo, acesse as nossas redes, se inscreva e assista ao próximo episódio. Até lá.